Olha só, Saulo Metrópolis, o Partido dos Trabalhadores transmitirá julgamento de denúncia para expor Bolsonaro. E isso aqui é um assunto da mais alta relevância, eu já convido você a prestar atenção, porque a gente vai falar sobre a mediatização, a exposição que existe em se tratando de processos penais no Brasil, o que muitas vezes, veja só, muitas vezes mesmo acaba acarretando em injustiças que são irreparáveis. A primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que eu não vou abordar um assunto com um viés de esquerda ou de direita, não. Se você quiser enquadrar em algum dos vieses que existe, pode colocar no centro. Mas eu quero expor para você o seguinte: a legislação processual assegura uma série de garantias às pessoas. Garantias que visam proteger as pessoas em cumprimento daquilo que a Constituição estabelece. E aí o que acontece? A gente vê, muito comumente, você, como eu, deve ver às vezes em site, por exemplo, sei lá, fulano de tal preso por roubo, pá, foto do camarada. Polícia prende fulano por tráfico, foto do camarada, foto das drogas. Isso causa uma exposição precoce. E eu não diria nem precoce, porque na verdade, em se tratando de processo penal, não existe uma pena de destruir reputação, né? Isso eu sempre falo disso. Não existe no processo penal uma punição de expor a pessoa, uma punição no sentido de destruir a reputação daquela pessoa. Não existe isso previsto, né? Isso não é uma pena. Então, quando uma pessoa é condenada pela prática de uma infração penal, independentemente de qual crime seja, não existe uma previsão de que aquela pessoa tem que ser exposta, até porque isso vai contra um dos princípios que são buscados pelas finalidades das penas, que seria a ressocialização da pessoa. Então, uma vez a pessoa condenada, ela passa por um período submetida ao sistema político-pedagógico corretivo do nosso país e depois aquela pessoa retorna à sociedade. Agora, como fica isso diante da exposição realizada em face daquela pessoa? E aí a gente pode ir em um caso mais grave. Imagine aquela pessoa que foi exposta, teve a sua imagem exposta, né, em todos os sites e tal, como autora de uma infração penal, e essa pessoa vem a ser absolvida por, inclusive, negativa de autoria ou negativa de fato, alguma coisa que retire a sua culpabilidade. Veja só, como se pressupõe a culpa dessa pessoa através da divulgação em sites e a mediatização, né, a espetacularização desse evento, que essa pessoa venha a ser absolvida depois. A gente viu, por exemplo, aqui em relação aos condenados do 8 de janeiro, pessoas que foram condenadas e, aliás, ficaram presas preventivamente por um grande período e depois acabaram sendo absolvidas. Então, o que eu te mostro é o seguinte: a Constituição, e a gente vai concluir a leitura dessa notícia aqui, que saiu no Metrópolis, mas a Constituição assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, principalmente da imagem das pessoas. Quantas pessoas não são presas e depois são inocentadas? Só que antes disso, nesse processo, já houve a exposição da imagem delas. O que a gente vê de verdade, e se você vai concordar comigo, é o seguinte: quanto mais pobre a pessoa, quanto mais simples, quanto menos capacidade financeira ou ainda que seja social, essa pessoa é mais exposta, né? A gente vê nos comentários, você entra num site, você vai ver que está escrito assim: ah, se fosse um qualquer e tinha exposto a foto. Muitos sites nem colocam a notícia urgente, membro da Assembleia Legislativa é preso. Às vezes não sai a imagem. Notícia urgente, empresário do Rio de Janeiro é preso. Muitas vezes não sai nenhum nome dessa pessoa. Agora, na maioria das vezes, naquilo que é o comum do sistema criminal, furto, tráfico de droga, roubo e crimes dessa natureza, a gente vê a exposição da imagem das pessoas. E a gente mesmo critica isso. Eu tenho certeza que você já deve ter visto alguma notícia que o cara não noticiava o santo, só noticiava o milagre, uma pessoa foi presa, mas não disse quem foi, e aí a gente vai e comenta: pô, cadê? Expõe a pessoa. Porque existe esse consumo no nosso país, só que isso contraria o sistema político, jurídico, penal e constitucional. E aí a notícia diz: olha, o PT vai transmitir o julgamento da denúncia para expor Bolsonaro. Ou seja, transformar isso em algo midiático. Assim como foi feito, é bem da verdade, com a Operação Lava Jato, né? Uma espetacularização muito grande, né? Eu lembro que tinha aquele policial que botava um colar de algemas no pescoço, e inclusive isso depois acabou sendo mais um dos argumentos que levaram o Supremo Tribunal Federal a brecar a utilização de algemas, né? Essa exposição da pessoa algemada e tal. Pois bem,
Isso é interessante porque, como a Constituição assegura a proteção à honra e à imagem, não existe uma pena de ter a sua imagem exposta, isso é algo que a gente tem que levar em consideração e estar sensível à discussão, estar sensível a querer refletir a respeito disso. Será que de fato isso é bom? A exposição midiática, né? A mediatização, a espetacularização de um processo penal, né? Daquilo que corre durante o processo penal. Eu queria que você deixasse a sua opinião, queria que você comentasse a respeito do fato e ver se a gente consegue chegar em algum ponto para convergir a respeito desse entendimento. A notícia continua, olha, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva montou um esquema no Supremo Tribunal Federal. Olha, a notícia já pega pesado aqui, um esquema para transmitir os julgamentos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Corte reservou estas terça-feira e quarta-feira para análise da denúncia da PGR e decidirá se o ex-presidente e outros 7 acusados de envolvimento em uma suposta trama golpista, não está aqui, está aqui, uma suposta trama golpista, se tornarão réus. Nos bastidores, o PT acredita que a popularidade de Bolsonaro ainda não foi minada diante da suposta tentativa de golpe com o uso da máquina pública para se manter no poder. O partido acredita que a avaliação positiva do ex-presidente começará a derreter de fato quando o caso começar a ser televisionado e massificado nas redes, conforme o processo tem andamento na corte. Ao Metrópole, o secretário de comunicação do PT, deputado Gilmar Tato, afirmou que haverá uma mobilização da equipe do partido essa semana. Nas manhãs de terça e de quarta, ele conversa com o presidente da sigla, o senador Humberto Costa, do Pernambuco, para iniciar a transmissão. Prerrogativas: haverá uma equipe de comentaristas e juristas pronta para fazer o conteúdo com potencial viral, acompanhado de explicações técnicas contra Bolsonaro. Entre os especialistas, o PT convocou o ex-procurador do Estado de São Paulo, Pedro Serrano, ligado ao grupo de advogados Prerrogativas. O partido também terá reportagem em frente ao STF. Basicamente, vamos ver se tem algum comentário, mas basicamente isso é um cenário daquilo que a gente vê, a mediatização de processos penais. E se um desses acusados amanhã venha a ser absolvido, por exemplo? O que é possível, né? Como é que fica a imagem dessa pessoa que já foi destruída perante todo o meio social? Deixa aqui o seu comentário, o que você pensa a respeito disso, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.